irmãos com o Senhor Jesus? Amém! Meus irmãos, pode tomar vossos assentos, por favor. Sou grato ao Senhor por estar aqui mais uma vez. Quer dizer, a primeira vez aqui, mas no ministério. Tive a primeira vez na Lapa. E o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui também mais uma vez. Quero agradecer ao pastor Rogério pela confiança. Deus possa abençoar no nome do Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor tem algo a falar ao coração de vocês. Peço perdão pelo meu atraso. Comuniquei aos líderes a situação. E um equívoco, um erro, um descuido. A gente somos seres humanos, muitas vezes, nos deixando nos levar. Irmãos, o tema desta campanha profética está em João, capítulo de número 10, versículo de número 9. Um tema bastante amplo e que nos mostra o propósito e a vida de Jesus sobre a nossa vida. João, capítulo de número 10, versículo de número 9. Sou grato aos obreiros que me receberam, ao Daniel também, ele está por aqui, não está? Daniel Cruz me chamou, me recebeu também no WhatsApp. Deus continue abençoando a vida dele. Capítulo 10, versículo 9. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Vamos todo mundo, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: ninguém fica para trás. Glória a Deus. Eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. Meu pastor, o senhor só me passou. Glória a Deus. Eu vou estar lendo. Diz assim o texto bíblico: eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele se salvará e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importam conduzir a elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Meus irmãos, mais uma vez, curve só a sua cabeça, não precisa se pôr de pé. Vamos fazer mais uma oração simples para que o Senhor possa usar o servo dele aqui nesta noite. Senhor, nós estamos aqui perante, Senhor, a tua igreja, perante, Senhor, a tua presença, e o teu povo agora nesse momento está inclinado, com o coração voltado a ouvir a tua voz. Pai, que não seja eu e o meu intelecto somente, mas também o teu Espírito, Pai, a acender um fogo, uma chama no coração dos seus servos que aqui estão, que possa haver transformação, cura, Senhor, e milagres interior. Ó Pai, eu também quero ver a manifestação do teu poder na minha vida, me fazendo conhecer, Pai, a profundidade do teu querer. Sou vaso, Senhor, de barro, pecador e falho, mas eu creio que o Senhor ainda usa, Pai, as nossas vidas hoje aqui para confortar, Senhor, os nossos corações. Clamamos, ó Deus, e agradecemos por este dia e por esta oportunidade. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro bastante conhecido, que é o livro de João. E o livro de João, ele é usado como um livro universal. Toda a perícope que se manifesta um resumo da Bíblia, ou o versículo ouro da Bíblia, se encontra em João 3, quando ele está falando com Nicodemos. No capítulo de número 3, o versículo de número 16, é o versículo ouro que todo crente que está há bastante tempo na igreja precisa saber, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o primeiro Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o versículo-chave, ou versículo ouro de toda a Bíblia, para definir ela. Então nós conseguimos entender que naquela perícope ali,
em que Jesus está conversando com Nicodemos, ele define, ele resume para Nicodemos o que era uma pessoa transformada e como essa pessoa agradava a Deus, e o que era a salvação em si, que era Deus enviando o seu Filho para morrer por nós. Então o livro de João é um livro universal. Todo aquele que o lê vai entender que Jesus, além de ser o Messias, ele também é Deus Salvador. Todo aquele que lê cada capítulo deste livro, deste evangelho, a qual segundo João nos escreve, vai entender os sinais de Jesus feito aqui, comprovam que ele é mais do que só o Messias, mas o Deus Todo-Poderoso. Podemos compreender no primeiro versículo de João, capítulo de 1, versículo de número 1, que João vai iniciar dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Outra coisa, o verbo era Deus, e não como diz os testemunhos de Jeová, o verbo era um Deus, não, o verbo é Deus. A definição que ele traz aqui é que antes que o mundo existisse, Jesus Cristo já era. Antes que alguma coisa se formasse, ele já era Deus. E eu quero te dizer, antes que você nascesse, o Senhor já conhecia você e ele já era Deus. Não importa em que circunstância ou situação que você chegou aqui hoje, mas há uma porta dizendo: eu era antes que você nascesse. Compreendemos isto mesmo no livro de Jeremias, quando Jeremias está ali em seu início do seu chamado, sendo convocado para profetizar. O Senhor fala: Jeremias, foi eu que formei a língua, te chamei desde o ventre da sua mãe. A mesma coisa que ele fala para o salmista, lá no Salmo de 139. Ele diz: Senhor, tu me sondas, me conhece, o Senhor me viu eu sendo formado no ventre da minha mãe. Se tem alguém que te conhece mais do que sua mãe, do que seu pai, é o Deus Todo-Poderoso. É por isso, irmãos, que estamos aqui reunidos, porque se Deus nos conhece desde o nosso nascimento, ele viu o seu cabelo crescer, ele viu os seus pés sendo formados, viu a sua mão sendo formada, os seus olhos sendo formados, e até contemplou a sua primeira palavra. Ele sabe a sua necessidade. É por isso que ele diz: eu sou a porta esta noite para quem quer entrar. Perceba que o livro de João, ele é tão lindo, tão bonito, porque ele traz a cristocentralidade, ou seja, Jesus é o centro do começo ao fim. Capítulo de número 1 nós temos ele falando de Jesus, e também temos ali o João Batista profetizando que ele era somente a abertura do caminho, que Jesus era o verdadeiro caminho, aquele que iria salvar e batizar com fogo. No capítulo de número 2, o Senhor vai iniciar o milagre dele. O primeiro milagre que as escrituras informam é no capítulo de número 2 de João, que ele transforma a água em vinho. Mas antes disso, ele se manifesta para alguém chamado Natanael, que não imaginava que Jesus viria da mais baixa sociedade chamada de Nazaré. E Filipe vai olhar e vai dizer assim: vem e vê. Perceba que Filipe ele diz: vem e vê. Mas quando chegamos no capítulo de número 14, Filipe olha e diz: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Filipe parece que tem um problema de visão. Primeiro ele manda alguém vir até Jesus, enxergar Jesus. Lá na frente ele fala: eu não estou vendo Deus no Senhor, mostra-nos o Pai. Olha que interessante, porque muitas das vezes nós achamos que temos vista, levamos alguém até Cristo, mas ainda falta uma profundidade para nós deste Evangelho. Ainda falta enxergarmos Jesus verdadeiramente como Ele é. É isso que João apresenta. Quem sabe de cá para lá, vocês ainda não entenderam quem é Jesus, mas através desse Evangelho eu vou mostrar que Ele, além de ser a porta, além dele ser o caminho, Ele é aquele que virá com os olhos pegando fogo e salvará a sua igreja. Percebemos aqui que João, quando ele começa a trabalhar o capítulo número 2, ele inicia o seu primeiro milagre, ou o primeiro milagre de Jesus se inicia, melhor dizendo, no casamento. Porque o Senhor sempre, desde o início da criação do mundo, valorizou a família. Ele sempre cuidou do lar, do casamento, dos filhos. Para ele foi o alvo principal, o relacionamento. Algo que o mundo hoje quer distorcer, algo que as pessoas hoje não dão tanto valor. Mas Jesus continuou mesmo, validando e comprovando o que ele estabeleceu. Ele faz um milagre transformando
aquela água em vinho. E aquela água que era para ser, quem sabe, purificação para as pessoas, e se tornaria tristeza porque o vinho tinha se acabado. Ele falou: vou fazer uma coisa aqui que ninguém vai entender. Primeiro, me dê a água da purificação, porque eu não quero só lavar os meus filhos, eu quero dar alegria para eles também. Eu sei, irmãos, que o evangelho não é fácil, mas o Senhor não te trouxe a este mundo para sofrer. Ele quer te dizer que além dele ter te purificado do pecado, ele tem um vinho que vai te trazer alegria na alma, alegria no coração, alegria na tua casa, um vinho novo para nós experimentarmos da parte de Deus. E ele faz isso dentro de uma família. O que você quer dizer com isso, pastor Felipe? Deus vai trazer alegria no casamento, Deus vai trazer alegria dentro da casa, Deus vai trazer alegria dentro do lar. Quem sabe alguém chegou por aqui com algum conflito familiar, que sempre acontece, mas esses daquele mais pesado, que complica, que traz uma dor na alma. Só que eu vim apresentar para você um Jesus que vai transformar essa água, quem sabe que não está muito limpa, mas num vinho saboroso. Este casamento que não tinha mais amor, num casamento fervoroso. Deus está me dizendo, e eu sinto a presença do Espírito Santo, que Ele vai visitar lares aqui, casamento esta noite. Aonde o adversário queria romper, aonde o adversário queria quebrar, aonde o adversário queria colocar divisão, Deus hoje vai transformar toda a água em vinho e vai dizer: eu ainda trago alegria, eu ainda trago salvação, eu ainda trago restauração. E para nós não nos demorarmos aqui, nós precisamos chegar no capítulo em questão, que é o tema. Nós vamos passar por alguns milagres que Ele vai fazer. Ele vai curar. Primeiro ele se encontra com a mulher, Nicodemos, em capítulo 3, com a mulher samaritana no poço. E nós vamos enxergar alguns caminhos de Jesus trabalhando. A mulher, ele fala assim: olha, o teu casamento não é o casamento verdadeiro que eu planejei para você, mas se preocupa não, que agora eu vou te dar uma fonte de água. Você não vai precisar buscar mais aonde é a água, você vai se tornar uma fonte dela. Você não vai precisar se esconder mais a tal hora da manhã. Não, eu vou te apresentar algo novo, poderoso na sua vida. Porque antes disso ele tinha falado para Nicodemos: Nicodemos, o vento vai onde ele quiser ir. Ouve a sua voz quem quer. E quem é nascido precisa ser nascido da água. Sabe o que Deus está dizendo? Algo novo vai nascer das águas que eu mando. É uma promessa de Deus, e Ele cumpre essa promessa no capítulo número 4. Mulher, eu estou vindo de um casamento e de um questionamento de alguém. O que eu posso fazer para alcançar essa salvação? Me explica. O Senhor falou: precisa nascer de novo. E para você, eu cumpro as duas coisas que eu fiz nos capítulos anteriores. Oh, glória. Eu não sei se você pegou isso aqui não. Em você, mulher, eu cumpro duas coisas que eu fiz em 2 atos anteriores. O que? Transformei em vinho, trouxe alegria. E na tua casa está faltando. Hoje eu trago alegria. Outra coisa, tu vai nascer de novo. A mulher que todo mundo apontava o dedo dizendo: olha, essa mulher aí não presta, ela não é boa, deixa ela ir sozinha buscar água, num horário diferente onde não vai ninguém. Mas quando as minhas águas tornarem na tua vida, vão olhar para você e vai dizer: ali vai a pregadora, dizendo que Jesus é o Messias. Ali vai a missionária, apregoando que Jesus é o Messias. Glória a Deus. Ela foi tão rude com Jesus, Jesus foi tão manso com ela. Ô irmãos, quantas vezes nós somos rude com Jesus? Até quando, Senhor? Não é isso? Levantamos a nossa voz, muitas das vezes prepotentes com Deus, e dizemos assim: olha lá fora acontece, mas aqui na minha vida parece que está travado. E quando que o Senhor vai resolver essa situação minha? Ô irmão, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu faço isso até hoje. Muitas vezes a gente acha, né, que tem algum direito de reclamar com Deus. Eu me recordei da história de Jó, que Jó, tendo direito, foi tentar também falar com Deus. Se eu soubesse aonde era o trono de Deus, eu iria até Ele.
reclamaria os meus direitos e diria: aonde está o meu pecado? Chegando no capítulo de número 40, o Senhor se manifesta, e a Bíblia vai dizer que aquele Jó, que falava sobre os seus direitos, agora tem que ouvir a voz de Deus. Se preocupa não, Deus vai deixar você falar, mas vai ter uma hora que você vai ter que ficar calado para ouvir ele falar também. E Deus vai olhar para Jó e vai dizer assim: Jó, eu não sei porque Deus está me levando por esse caminho, mas eu vou ir. Jó, aonde é que você estava quando eu fiz os firmamentos da terra? Ô Jó, aonde é que você estava quando eu coloquei cada estrela no céu? Você sabe? Jó, aonde você estava quando eu fiz a gazela? Quando eu estiquei o pescoço da girafa? Aonde é que você estava? Jó não conseguia nem responder. E Jesus temperando a garganta: Jó, aonde é que você estava quando eu coloquei o grande bicho no mar? O que você pôde fazer, Jó? A Bíblia vai nos mostrar no capítulo de número 42 de Jó, depois que ele é restaurado, que depois que ele ouve todas essas palavras, Jó não tem resposta, e a única resposta de Jó é colocar a mão na boca, porque ele fala assim: eu não sei o que esse Deus pensa, mas também não tenho direito de questionar o que ele está fazendo. Não precisa se agoniar, quem está no controle é Deus. Você pode não entender e nem saber aonde vai parar a tua casa, o teu paradeiro, mas ele está dizendo: eu ainda sou aquele que firmou as casas, as montanhas, aquele que estabeleceu as estrelas. Eu ainda sou Deus. Aí entra o Todo-Poderoso nessa questão do criou todas as coisas e sabe todas as coisas na vida desta mulher, para mudar. Agora voltamos para nós entrarmos na mensagem, capítulo de número 10, onde Jesus tinha curado um cego de nascença, onde Jesus tinha feito alguns milagres, e alguns fariseus e até uns curiosos que vão lá começam a indagar Jesus, começam a perguntar a Jesus, e Jesus vai começar a responder aqueles homens, como nós lemos no capítulo de número 10, versículo de número 9, ele fala assim: eu sou a porta. Quando nós falamos de porta, olhamos para aquele acesso ali que nós entramos dentro da igreja, sabemos que porta é um acesso. Quando nós falamos de porta, sabemos também que porta é segurança. Quando nós falamos de porta, sabemos que toda porta tem a sua chave. Falamos de porta, sabemos que toda porta abre e fecha. E vamos estabelecer assim por questão. Quando ele fala eu sou a porta, entra um pronome aqui dele mesmo, que ele fala eu sou. A primeira coisa que nós entendemos do eu sou é em Êxodo, capítulo número 3, que Deus se revela para Moisés e fala assim: Moisés, o que tu quer de mim? Moisés olha para Deus e fala assim: Senhor, what's a name? Fala para mim qual que é o seu nome, o seu CPF, o seu RG, porque se o Senhor está me mandando para essa missão, eu preciso saber pelo menos qual que é o teu nome. Fala para nós aí, Senhor, qual que é o teu nome? Enquanto ele está perguntando qual é o nome de Deus, Deus olha para Moisés e fala assim: ó, Moisés, eu vou te explicar em poucas palavras, mas você vai entender o que eu quero dizer para você. Irie, Axé, Irie. Aí Moisés olha e fala assim: que palavrinha é essa que está me trazendo nova? Eu sou o que sou. Só que se você pega essa palavrinha em hebraico, Irie, Axé, Irie, ela vem no sentido tanto eu sou o que sou, mas naquele contexto Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu serei o que serei.
O que Deus está dizendo a Moisés: eu vou te enviar para uma libertação do povo, mas aquilo que você precisar, eu vou ser. Eu vou ser as 10 pragas, eu vou ser a coluna como de fogo, eu vou ser o vento que abre o mar vermelho, eu vou ser a nuvem de glória, e eu vou ser a presença no tabernáculo. Meu Deus. O que Deus está dizendo é: eu serei os recursos necessários para você não morrer nessa viagem. Porque estamos nesse mundo de passagem, precisamos do recurso na nossa vida. E ele se apresenta de novo e fala: Moisés, o meu nome é Yud-He Vav-He, que no hebraico nós vamos ter a tradução mais ou menos como Yahvé. É Deus dizendo: eu sou, eu era e eu vou continuar sendo. É Deus dizendo: eu sou eternamente, Moisés. Não se preocupa não, porque eu sei o que era no passado e nada antes de mim pode vir. Eu sei o que é no presente e nada no presente pode me enganar. Eu sei o que será no futuro e nada vai ser depois de mim. Moisés, eu já trilhei o caminho para você, não temas. Porque por muitas das vezes nós temos medo de acrescentarmos a nossa fé no que o Senhor já colocou no nosso coração. É necessário uma luta por aquilo que o Senhor colocou na tua mão, seja a tua casa, seja sonho, seja projeto. O Senhor está dizendo: foi eu que estabeleci. Mas Senhor, se isso acontecer, se aquilo falhar, Yud-He Vav-He, eu era, eu sou e serei. Esse pronome do eu sou ministrado aqui é Jesus mostrando de novo, porque todos os alunos, quando chegavam para os rabinos, e os rabinos perguntavam: quem é você? Ele fala: eu, aluno. Eles não colocavam eu sou. Mas Jesus aqui é tão ousado que ele fala assim: eu sou a porta, eu sou o acesso para a salvação. Ele não deixa dúvidas para Maomé, ele não deixa dúvidas para Allan Kardec, ele não deixa dúvidas para outras religiões, para o hindu, para a Umbanda, para a Kibanda. Ele fala: eu sou a porta, eu sou o acesso para a salvação. Não há outro acesso além de mim, não há outro caminho além de mim. Se você quer ter uma vida em Deus, salvo, limpo, transformado, há uma porta esta noite aberta para salvar a tua alma. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele está dizendo: a salvação, ela está em mim. E se eu sou a porta, ela está aberta para quem quer ser salvo. Quando nós falamos de porta, o acesso à salvação. Só que porta, ela não é só um acesso, ela abre e fecha. É o Senhor dizendo: nós podemos voltar aqui: eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. O que o Senhor está dizendo é: o meu reino está estabelecido. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser sair, sai. Mas tem uma coisa: pela porta, ladrão, salteador, enganador não entra. É Deus dizendo assim: há segurança para quem está dentro. Meu Deus! Há proteção para quem está dentro. É o Senhor dizendo: se você está de pé até hoje, tu está no porrada, está sendo guardado pelo Todo-Poderoso. Ele diz que quem quiser adentrar para recolher essa salvação, ele entra. E ele termina, porque ele não está só estabelecendo, irmãos, aqui segurança. Ele não diz para você: só venha para minha casa que você vai ser salvo. Não. Ele diz: terá pastagem, o alimento das ovelhas. O Senhor, ele não promete para você só segurança, ele promete para você também os mantimentos, o necessário para que você esteja debaixo de uma vida saudável e debaixo de uma proteção dele também vívica. Perceba aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está chamando as pessoas para entrar no curral. Só que ele vai entrar em contrastes aqui que nós precisamos colocar. Ele diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir.
discussão muitas vezes teológica, o pessoal fala assim que o ladrão aqui não é o diabo, o ladrão aqui é alguém que veio para enganar. Mas se o ato de enganar vem do diabo, o ladrão aqui tem que ser o diabo. Quem cometeu esse primeiro início, pratica e faz isso é o inimigo. Então ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. O que o Senhor está dizendo é que há muitos aí que dizem ser pastor, muitos aí que dizem que é o caminho, que é a porta aberta, mas não passam de ladrão, de destruidores. Há muitas portas aí que estão abertas, mas não passam de portas que vão lhe trazer destruição. É só você olhar pela flecha da porta de Jesus, você vai enxergar lá dentro paz, pastagem e segurança. Ele está dizendo: olha, os que estão aí fora são ladrões, roubam, matam, mas eu não. Eu vim para dar vida. Glória a Deus. Essa graça é tão poderosa, irmãos. Eu não sei se você vai entrar comigo nessa, porque por muitas vezes nós olhamos e falamos assim: Senhor, por que tal pessoa que não está na sua casa está viva? A graça é da vida. Ele fala: eu vim para dar vida. Só que a abundância da vida. Nós olhamos para fora e falamos: por que essas pessoas não morrem? Não é isso? Porque a graça está sobre ele, a graça da vida. Mas a abundância da vida. Oh, Jesus. Eu não falo aqui de dinheiro, irmãos, de bens, não. Eu falo de abundância espiritual e da promessa da vida eterna. Perceba que o povo de Israel tem 12 tribos. E o Senhor separa para eles a tribo de Levi. Você tem ideia disso aqui, só para vocês entenderem. O Senhor separa para eles a tribo de Levi. Porém, a tribo que é separada para Deus, ela não é mais contada. Fica 11. A tribo de Levi não é mais contada como tribo, porque ela agora é separada por Deus. E quando vai fazer separação de terra, porque Deus prometeu a terra para eles. Deus separa a terra para a tribo de Dan, Deus separa a terra para a tribo de Judá. Quando chega na vez de Levi, Levi não tem terra, porque Deus falou: separa a tribo de Levi para eu sou a terra da tribo de Levi. Mas a tribo de Levi vai requerer uma coisa: mas cadê os tesouros meus? Tribo de Levi, eu sou o tesouro teu. Quando a tribo de Levi vai requerer alguma coisa, o Senhor fala assim: eu tomei vocês para mim, eu sou a tua herança, eu sou a tua terra, eu sou a tua casa, eu sou a tua paz, eu sou a tua segurança, eu sou a porta da tua vida. Glória a Deus. É uma problemática que muitos confundem, porque nós queremos a abundância do mundo e é algo que Deus não nos dá. Não estou dizendo que ser rico é um problema, jamais, irmãos. Tem muitas pessoas no nome de Deus aí que tem uma porcentagem maior na conta, mas isso sem Jesus não é. Ele está dizendo: você tem algo mais precioso. Glória a Deus. Eu preciso entrar nisso daqui. Eu já vou voltar para o Senhor, para a palavra aqui. Mas perceba aqui, em Atos do capítulo número 2, deixa eu só viajar um pouquinho na Bíblia. Atos capítulo número 2, o Senhor pede para que os discípulos do capítulo número 1 fiquem em Jerusalém até que do alto céu venha o poder do Espírito Santo. Eles são homens da Galileia. Pedro era pescador. Para ele ir para Jerusalém, ele precisava gastar um dinheiro com a hospedagem. E ele precisou ficar alguns dias lá. Nós sabemos que eles ficaram 10 dias esperando, mas até a época de Pentecostes dava 50 dias. Então ele teve que gastar um dinheiro. Só que no dia de Pentecostes desce uma graça sobre eles poderosa. E no outro dia, capítulo número 3 de Atos Apóstolos, eles vão orar para o templo. Ai, meu Deus. E o inimigo não fica satisfeito depois que recebemos a graça de Deus. O que eu quero dizer é que você vai receber uma unção aqui, você vai entender o que Deus tem para você. Você vai receber uma graça do Espírito Santo aqui para você continuar marchando e caminhando desde agora até que o Senhor lhe recolha. Glória a Deus. Eles recebem uma graça, meu pastor, tão forte, a descida do Espírito Santo, que no capítulo número 3 o diabo vai tentar falsificamente, cinicamente, trazer dúvida no coração deles. Enquanto eles estão caminhando para o templo, há um aleijado na porta, e esse aleijado estende a mão e fala assim: vocês têm uma moeda?
Vocês têm dinheiro? Vocês têm alguma coisa para mim aí? É o diabo se levantando e dizendo assim: vocês vão receber de Deus? Vocês não estão cheios do Espírito Santo? Vocês não passaram pela porta? Não andaram com Jesus? Não viram Ele ressurreto? Vocês têm um dinheiro aí? Alguma coisinha para mim? O mesmo Pedro que tomou a frente da discussão no capítulo número 2, dizendo: isso daqui é a promessa de Deus, é o mesmo que toma a frente e fala assim: nós, porque estava dois, ele e João, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, Aleluia! oh glória, Meu Deus! eu posso não ter o melhor carro, e eu não tenho carro, vamos começar por aí. Eu posso não ter uma casa, posso estar morando de aluguel, da forma que for, do jeito que for, mas o que eu tenho? Deixa eu te dizer uma coisa, diabo. Você pode estar usando essa pessoa cinicamente contra a minha vida, mas deixa eu dizer uma coisa: eu posso não ter ouro, posso não ter prata, posso não ter o melhor dessa terra, mas o que eu tenho, eu entrego. Meu Deus! Ele entrega a unção recebida pelo Espírito naquele homem, e aquele homem que também não tinha nada passa por alguma coisa. Deus coloca alguém sem nada financeiramente perto de quem não tem nada, porque quem não tem material tem o espiritual. Que é isso, pastor Felipe? Deus está tirando de você para levar você para quem não tem. Se preocupa não, tu vai chegar lá com a unção do Espírito Santo. Irmãos, se eles não tivessem saído da Galileia e nem ficado sem dinheiro, eles não estavam perto desse paralítico. Tem hora que Deus nos coloca em estreitos. Se Deus não tivesse apertado a vida de Jó, os amigos de Jó nunca saberiam que Deus estava provando e testando e ainda dá 2 vezes mais o que ele perdeu. Tem hora que Deus tem que fazer na tua vida, porque tem alguém sem nada precisando do mover dele. Tem hora que Deus tem que mover no teu íntimo, no teu interior, porque tem alguém ali precisando desse poder que já está sobre a tua vida. Então eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas há um acesso da porta de Cristo sobre a minha vida, e esta fonte não para. Graças a Deus! Perceba, eu vou finalizar já por aqui. Nós entramos na questão de que ele é a porta, e ele fala assim: olha, quem entra por mim pela porta, esse achará pastagem, abundância. E ele diz que o ladrão, ele não vem senão para destruir. Outra coisa, ladrão não entra pela porta, ladrão entra pela... Ele trabalha isso daqui, ele fala assim: olha, quem não entra pela porta é ladrão e saltear. Você tem que reconhecer quem não é o verdadeiro, que não entrou pela porta. E Deus vai mostrar para você quem é ladrão e salteador perto de você. Tem gente que vem com um olhar amigo, irmão, cuidado. Vestido de ovelha, cheirando até a ovelha, mas não entrou pela porta. Meu Deus! E quando nós olhamos para esse texto, o Senhor fala assim: olha, eu sou um bom pastor, porque os mercenários, eles só querem a lã das ovelhas, mas quando chega o lobo, eles correm. Eu não. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Oh Deus! É Ele! O mercenário só quer arrancar a lã. O mercenário só quer tirar proveito de você. Mas é tão bonzinho ela e ele, não é? O mercenário chega: você é tão bonzinho, rapaz, tão bonito. E arrancando lã. Aí chega o perigo, só fica você sozinho. Chega o lobo, só você sozinho. A mesma coisa aconteceu com Davi. A gente vai chegar lá. Davi, a família mandava ele cuidar de ovelhas, ele cuidava de ovelha. Alguém ia até lá para pegar a ovelha, tosquear a ovelha, pegar a lã da ovelha. Mas quando o leão apareceu,
era Davi que estava lá. Quando o urso apareceu, era Davi que estava lá. O mercenário só veio para arrancar a lã. Arrancou a lã e vai embora. Mas o pastor fica. Ele está dizendo: pode vir urso, pode vir leão, mas nas minhas ovelhas não toca. Aí nós vamos entender, e eu vou finalizar aqui, o que o salmista Davi ele vai escrever no Salmos 23. Ele declara na maior autoridade, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada, se cumprindo aqui o que Jesus cita em Mateus 6,33: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, mentira, estas coisas vos serão acrescentadas. E as demais é demais, né? Estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo assim: ó, o Senhor é o meu pastor. No hebraico muda um pouquinho, eu acho que alguns já conhecem daqui. No hebraico está assim: o Senhor é meu pastor, e dele eu não sinto falta, ou dele eu não sentirei. Aí você entende porque Pedro e João falaram assim: nós não temos nada, mas o que nós temos é Jesus, então nada me faz falta. Ele fala assim: olha, o Senhor é o pastor, não me faltará, e ele me faz deitar em verdes pastos, guia nossa mente a águas tranquilas. Perceba aqui que você só se desespera porque você quer. Você só fica desesperado porque você quer. Porque enquanto Jesus estava no barco, ele mostrou para os discípulos: eu sou o dono da tempestade, do vento, dos barulhos, eu mando calar o tempo que eu quiser. Então, se você só entra em desespero porque tu quer, Deus ainda está no controle. Tu sabe a quem você tem que recorrer. Tu só está batendo cabeça porque você quer, porque ainda há um Jesus. Eu não sei se ele continua dormindo na popa do barco, mas a Bíblia me diz que ele está olhando para mim e para você, contemplando a minha e a tua situação. Ele faz deitar em virgem espaço. Aí ele diz, eu vou finalizar aqui agora. Ele olha assim e fala assim: olha, eu tenho ainda outras ovelhas que não estão aqui. O que Jesus está dizendo? Ele estava trabalhando com os judeus. Ele olhou para os judeus e falou assim: olha, este curral aqui é meu, mas eu ainda tenho outras ovelhas que não faz parte deste. É Jesus dizendo assim: olha, vocês não são elite. Tem alguém ali que precisa de você. Vocês não são maioral. Há algumas ovelhas que não estão aqui dentro, mas eu vou abrir um outro pasto para estas ovelhas. Oh meu Deus, eu posso não fazer parte da elite judaica, mas ele falou: é minha ovelha também, eu vou abrir um redil para ele. Eu posso não fazer parte dos adoradores que adoram com trombones, mas há um Deus que disse: há um Felipe lá no suburbano, eu vou resgatar. Há um André lá em Alphaville, eu vou resgatar. Eu não sei onde você estava, se era na Galileia ou em Nazaré, mas Cristo está passando por aí. Aí você vai entender o porquê que os milagres de Jesus ecoaram para fora da cidade. E o endemoniado gadareno recebeu a entrada no pasto de Jesus. O Senhor está dizendo: não é só porque você não faz parte de um grupo de elite, não é só porque não corre nas suas veias um sangue judeu, alemão, que você não faz parte das minhas ovelhas. Há um curral preparado para você. E ele finaliza dizendo assim: olha, porque quando eu falo, as minhas ovelhas, eu vou parar, Jesus. Estava Elias dentro da caverna, escondido. A Bíblia diz que veio um barulho, um terremoto. Parece que veio uma tempestade, um trovão, um vento forte. E Elias dentro da caverna. Mas de repente veio uma voz suave de Deus. E fala assim: Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? Eu tenho pasto para você em Israel. Elias, o que você está fazendo aí parado? Tem um pasto para você lá dentro, com água em pastagens, águas tranquilas.
Elias vai olhar como a gente olha. Eu vou encerrar aqui. Falamos assim: Senhor, mas o povo lá não quer saber do Senhor, não. A gente vê o povo pecando e eles estão prosperando. E eu sou o único homem de Deus que sobrou. Não é isso que ele fala? Eu sou o único que ainda te adoro. Para que eu vou para lá, Senhor? Bando de incrédulo. O outro falou que parar de pecar, continuou pecando. Para que eu vou continuar indo lá, Jesus? Meu Deus. Mentiroso, me caluniou. Para que eu vou continuar indo para lá, Jesus? Estão derrubando os seus altares, ou seja, não estão mais te adorando. Estão matando os profetas, calando a sua voz. Jesus, para que eu vou para lá? Elias, tem pasto para você na volta. Porque se você está dizendo que eles não estão fazendo, você na caverna está fazendo a mesma coisa, deixando de fazer. Você está falando deles, mas você está igual eles, parado, sem fazer nada. É para você estar no pasto, Elias. É para você ir pela porta, Elias, não para ficar parado. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não chamou ovelha para ficar na caverna. Deus chamou ovelha para ir para o pasto. Meu Deus. Sai da caverna, pode sair. Pode sair. Meu Deus. Porque o Senhor preparou um pasto para você. Ele está dizendo que as águas são tranquilas, que tem refrigério para a alma. E Davi é categórico em dizer, no verso de 4 do Salmo 23, ele diz assim: que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Meu Deus. não temerei mal algum. Aleluia. Por que, Davi? Porque o que eu tenho é Jesus. Porque tu, Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se coloca de pé, irmãos. Em nome de Jesus, eu vou encerrar aqui. Hoje o Senhor quer chamar alguém aqui para voltar para o pasto dele. Hoje o Senhor quer trazer calmaria nessa situação. O Senhor quer mostrar para você que Ele ainda é Deus. E quem sabe você está dentro da caverna. Tu está até firme com Jesus, mas dentro da caverna. Você fala de alguém que deixou o altar, mas você não está levantando o altar também. Você fala de alguém que deixou de cantar, mas você não está cantando também. Isso está a mesma coisa. Ah, mas pelo menos eu não faço isso. Mas tu está parado do mesmo jeito. Espírito Santo. Olha isso aqui, porque Elias estava entrando numa depressão, alguns estudiosos vão dizer. Eu tenho que falar isso aqui, Deus está me incomodando, pastor, já vou terminar. Elias estava numa depressão. E tem hora, eu já estou vendo gente sentindo a palavra rindo, é você mesmo. Porque tem hora que nós entramos numa depressão e perguntamos qual que é a saída. O Senhor olha para Elias e fala assim: Elias, sabe o que te falta? Trabalho. Volta lá e vai trabalhar, profetiza. Tu só está triste, abatido, depressivo, porque está faltando trabalho para você. Tem trabalho no pasto, Elias. Tem grama ainda aqui, Elias. Tem ovelha para ser tosada ainda, Elias. Eu agradeço a minha oportunidade.